Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Curitibando e hoje a gente vai contar a história do menor bairro de Curitiba, o Alto da Glória. Mas antes, é claro, eu quero pedir para você se inscrever aqui no Curitibando, ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, considere ser membro aqui do canal. A gente de cara já começa com o estádio do Curitiba, o clube fundado em 1909 e esse estádio construído entre 1927 e 1932. E a partida inaugural foi justamente Coritiba e América, 4-2 para o Curitiba, com gol inicial do Gildo. Mas o que começa com o futebol, com o verde do futebol, combina também com o verde da erva mate. E a gente vai entender essa relação daqui a pouquinho. Além, claro, do Couto Pereira, a gente também tem a paróquia do Perpétuo Socorro, criada em 1969 e que hoje é um ponto bem importante dentre os templos religiosos católicos aqui de Curitiba e que tem nas quartas-feiras a famosa novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mas é claro que não é esse templo que dá nome ao bairro, mas sim a capela de Nossa Senhora da Glória, que a gente vai ver adiante. Olha só que legal, mais um pouquinho aqui do estádio. Olha só. O Curitiba tem uma relação bem bacana com a minha para a História, porque foi o primeiro trabalho como jornalista que eu fiz ainda estagiário, cobrindo o centenário do Curitiba lá no longínquo 2009. Mas a gente estava contando a história do Alto da Glória. Essa região aqui, que tem esse nome justamente por ser um bairro mais alto do que o centro, ele começou a se desenvolver ali em meados do século XIX, porque aqui ficava um órgão importante que dava respaldo jurídico e emissão de documentos para propriedades e terras. Então ele era muito procurado por conta disso. À medida em que o século XIX vai chegando ao fim, ele passa a abrigar os principais engenhos de erva mate e também passa a ser a principal local de residência das famílias dos erva-mateiros, como a gente vai ver depois ali a família do Agostinho Hermelino de Leão, que foi o fundador da Mate Leão, que hoje em dia, se eu não estou enganado, pertence à Coca-Cola. Olha só que legal, como é realmente alto o bairro. Então, o Alto da Glória tem essa relação bem importante com o ciclo da erva mate, que a gente conhece como ouro verde, justamente porque movimentou boa parte da economia paranaense no século XIX e também ali no comecinho do século XX. Olha só, um pouquinho mais aqui do Alto da Glória. O Alto da Glória, ele está muito próximo ao Juvevê, ao Alto da 15, ao Centro Cívico e também ao centro. Então ele também é uma região bem nobre e ele é o menor bairro aqui da capital paranaense. Então isso também é bem importante. Aqui, esses muros que a gente vê aqui, e depois a gente vai ver mais ali adiante, fazem parte do cemitério luterano. E agora, essa ruazinha pequenininha que a gente entra, mas muito simpática, como a gente vai ver daqui a pouco, é a Rua Maria Clara. Maria Clara é uma referência a Maria Clara de Leão, que era a esposa do Hermelino de Leão,
E quando ele faleceu em 1907, ela foi a responsável por assumir os negócios e o Alto da Glória passou cada vez mais a ser o centro e o palco de importantes discussões sobre economia e sobre o futuro do Paraná. A gente vai conhecer depois tanto a capela de Nossa Senhora da Glória, quanto também o Palacete dos Leões, que foi a casa da família Leão por muito tempo. Então fique ligado aqui porque vale muito a pena. Então toda essa região, ela era muito importante como não só uma espécie de concentração de poder econômico, mas também de poder político. E o Alto da Glória, à medida em que o século XX foi chegando, foi aumentando esse poder. O Hermelino de Leão morreu em 1902, em 1907, 1902 foi a inauguração da casa, que a gente vai ver daqui a pouco, mas à medida em que o século XX avança, esse poderio econômico também se consolida, esse poderio político também se consolida, e o bairro, que era até então um lugar também distante da cidade, ganha um status de área nobre, que tem até hoje, por sinal, e olha só, e claro, e passa a abrigar famílias importantes da cultura erva-mateira. Ele ainda tem um caráter bem residencial, apesar de ele estar bem do lado do centro administrativo, que é o Centro Cívico. A gente já tem um vídeo só sobre esse bairro aqui de Curitiba. E claro, o Alto da Glória passa a ser visto também como um espaço fundamental dessa circulação, desse dinheiro antigo, digamos assim, dessas famílias que são tradicionais e que são importantes para essa construção da cidade e do estado como a gente tem hoje. Então, o Alto da Glória, que lá começa no século XIX como também um espaço administrativo e depois como um espaço de manufatura da erva mate, ganha um status mais residencial e, claro, ganha também cada vez mais um aspecto de área nobre. Olha só, aqui mais um pouquinho do cemitério luterano. Essa rua, ela é muito, muito calma. Olha só que bonito a gente está, tanto que eu consigo andar fora da calçada com tranquilidade aqui. Hoje a gente está num clima bem frio, o outono chegou em Curitiba, chegou com tudo. Então a gente está com 18 graus, um clima bem cinza e, enfim, tá frio. Eu estou de japona, vocês não veem, mas eu estou de japona, olha só. Que bacana que é. É uma rua também bem residencial, cheia de árvores e que faz essa junção da Curitiba que se movimenta, afinal ali na frente a gente tem a Avenida João Alberto, e dessa Curitiba que vive no silêncio, como a gente viu, muitos prédios e casas também, inclusive casas antigas. Olha só, cada casa tem uma história particular, imagine só que histórias cada casa guarda. Então a gente vai, claro que a gente vai escolher uma casa em si para contar a história, que é a Casa dos Leões, mas fica essa reflexão. Então o Alto da Glória começa a concentrar
toda esse olhar da aristocracia curitibana, por assim dizer. Então, ele aos poucos deixa o caráter de manufatura, passa a se tornar residencial, passa a se tornar o centro de muitas decisões e poderes, e claro, passa também a ser um espaço cada vez mais importante aqui de Curitiba. Olha só, uma das coisas que eu mais acho bacana do Alto da Glória é justamente as suas casinhas, essas casinhas antigas que contam a história do bairro por si só. Quem mora também morava no Alto da Glória, como a gente já mostrou, é o Dalton Trevisan, o vampiro de Curitiba. A gente tem um vídeo só sobre isso aqui no canal, então se você quiser conhecer a casa do Dalton Trevisan, eu recomendo que você assista ao vídeo que a gente produziu, que com certeza é bem interessante e você vai gostar. Que mais um pouco dessa Curitiba que tem esses dois espaços. Olha só, de um lado a gente tem um prédio extremamente moderno e do outro casas que guardam a história de Curitiba e das suas famílias. Olha só, aquilo que eu sempre comento, Curitiba coexiste em diversos lugares, espaços e histórias. Olha só como é a Rua Maria Clara. Olha só que legal. E aí, conta pra mim, tá gostando desse vídeo? Gostaria de morar aqui na região do Alto da Glória? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e a sua percepção. Ali, no tubo que leva o nome Maria Clara, o famoso Expresso biarticulado, olha só, que tanto é símbolo aqui de Curitiba. E agora a gente já entrou na Avenida João Galberto, que é uma das avenidas também mais importantes aqui de Curitiba, que começa aqui no Passeio Público. A gente vai chegar até muito próximo do Passeio Público e vai lá para a região do Boa Vista. Então a gente vai conhecer um pouquinho dessa avenida. João Galberto foi uma figura política também muito importante, que teve proeminência dentro da história do Estado, mas a avenida em si e a história de João Galberto valem um vídeo por si só. Então, se você quiser conhecer essa avenida em sua extensão total, deixa aqui nos comentários que a gente conta essa história para você aqui no Curitibano. A gente tem essa área aqui do lado, que é onde vocês viram o pessoal de bicicleta passando. Olha só. Ali também mais uma ruazinha. Essa é uma região super movimentada durante a semana. A gente está gravando num sábado à tarde, então ela não tem essa calmaria. A gente tem muito mais gente passando, é muito mais agitado, não é desse jeitinho tão calmo. E aqui, eu vou mostrar para vocês melhor, a gente tem a Capela de Nossa Senhora da Glória, que foi criada pela família de Hermelino Leão, que é uma rua lá na região central, perto da Biblioteca Pública. A gente passou por ela quando a gente fez aquele vídeo sobre as galerias, lá no edifício Anitta. Então, essa é a Capela de Nossa Senhora da Glória, inaugurada ali em meados do século XIX e que dá nome ao bairro. O bairro por muito tempo foi conhecido como Glória, mas por ele estar extremamente
mais alto do que a região central da cidade, ele acabou conhecido como Alto da Glória. Olha só. Então mais um pouquinho da capela. Estava justamente conversando com a Cami como Curitiba se desenvolve a partir dos seus templos. A gente falou sobre isso lá no vídeo sobre Santa Felicidade. E aqui a gente tem o Palacete dos Leões. Vamos ver se a gente consegue mostrá-lo para vocês, bem bonitinho aqui, olha só. Que foi a casa da família Leão. Claro, hoje em dia ele é um espaço de eventos e é um espaço também fechado ao público. Eu já vi em alguns lançamentos de livro aqui, então faz parte da história de Curitiba. É a coisa mais linda, ele tem esse estilo neoclássico. Aqui na plaquinha do lado diz que ele foi construído em 1866, mas eu tinha lido algo sobre 1902, a inauguração dele, então pode ser que tenha alguma divergência em relação a essas duas fontes. Muito provavelmente a placa celebrativa e a placa informativa está corretinha. Então olha só que legal. Eu acho que o palacete por si só também vale um vídeo. Olha só mais um pouquinho para vocês, porque não é todo dia que a gente vê uma belezura dessa. Então, a gente tem essa confluência das Curitibas, das histórias, desses pedaços da cidade que habitam o mesmo microcosmo, mas que tem uma relação também bastante distinta. Vamos só olhar um pouquinho a João Gualberto para lá. Olha só. Como a gente fala que ela é realmente muito mais alta do que o centro. E a gente vai terminar o vídeo num outro lugar muito importante aqui da região. Será que você sabe do que é que eu estou falando? Vamos lá. Eu particularmente gosto bastante aqui da região do Alto da Glória. Aqui muito provavelmente também tem um palacete. Não dá pra gente ver, acho que não deu para mostrar também. Mas é aquilo que eu sempre falo, as muitas Curitibas que habitam e orbitam o mesmo espaço. Olha só, aqui no nosso lado direito, várias casas que também fazem parte da história de Curitiba, dessa Curitiba mais antiga. Eu já trabalhei aqui pertinho na Rua da Glória e a gente passava por algumas casas que eram realmente muito bonitinhas. Olha só que legal. Se não me engano, a Rua da Glória é essa aqui, essa aqui mesmo. Bem essa aqui. E é uma rua também com várias casas antigas. Aqui a gente tem o Colégio Estadual do Paraná. Isso que a gente vê, aquela cúpula, ali é o planetário do Colégio Estadual do Paraná, famoso planetário, que também faz parte da história de Curitiba e é também um lugar mítico. Olha só. Que bacana, mas eu vou mostrar para vocês a entrada real oficial
do colégio. Olha só um pouquinho ali a Rua da Glória, matar a saudade. Quem sabe a gente não mostre mais um pouco num outro vídeo sobre o Alto da Glória. Olha só que legal. Aqui, esse portal dos prédios, sempre essa Curitiba que orbita diferentes espaços. O Colégio Estadual do Paraná é uma instituição importantíssima aqui do estado. Ela foi fundada em 1846 e é importantíssima também para a gente entender como o Paraná, o estado de uma maneira geral, e também Curitiba, passou a se desenvolver intelectualmente e a construir um saber organizado. Não à toa ele é considerado o colégio mais antigo aqui do Paraná e é também um espaço que eu digo, e não só o planetário, mas ele é um espaço mítico. Essa aqui é o que a gente conhece como a entrada oficial do Colégio Estadual do Paraná. Várias pessoas famosas estudaram aqui, como por exemplo o Ari Fontoura, ator. Tem um grupo de teatro fortíssimo, a Marjorie este ano, que também é atriz, também estudou aqui e fez parte do grupo de teatro. Então é um espaço fundamental para a gente entender e conhecer a história do estado. Aqui mais um pouquinho. Olha só que legal. Vocês lembram do vídeo do Centro Cívico? Ele começa aqui. Então, se você não assistiu, fica o convite para que assista. E lembra que a gente falou da Rua Maria Clara, que era uma referência a Maria Clara de Leão? Aqui a gente tem a Rua Luiz Leão, que também é mais uma referência a um membro da família Leão. Ali, aquele prédio ao fundo é a casa do estudante. E aqui a gente tem o passeio público, que foi o primeiro parque aqui de Curitiba. E aí, o que você achou do nosso vídeo? Acho que começou a chover, então o nosso vídeo já ia terminar aqui mesmo. E eu só me despeço de vocês e digo, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que a gente produz e, claro, compartilhe esse vídeo com a sua família e com os seus amigos e considere ser membro aqui do canal. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!